Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então hoje vamos começar falando sobre o indicador balança de poder, como ele funciona. O indicador balança de poder ele vai basicamente pegar o fechamento do candle menos a abertura do candle dividido pela máxima menos a mínima desse candle. Então vocês podem ver aqui que nós temos uma média móvel. Se eu diminuir esse período, o indicador vai fazer movimentos mais rápidos, ele vai cruzar essa linha zero mais rápido. Deixa eu deixar aqui 14 de novo. E vocês podem perceber que quando faz um candle com um pavio maior, o indicador não vai ter um movimento tão forte de alta ou de baixa. E quando faz um pavio menor, ou seja, tem mais corpo nesse candle, o indicador vai fazer uma coluna de alta ou de baixa mais forte. Vocês podem ver isso com mais precisão, digamos assim, quando eu pego, por exemplo, um gráfico de Renko. E daí vocês podem ver que quando o Renko tem um pavio, geralmente a força da coluna, o tamanho da coluna vai ser menor. E quando o Renko tem um pavio menor, o tamanho da coluna vai ser maior. Esse indicador pode ser usado de algumas formas. Uma para você seguir a tendência. Então se ele está abaixo de zero, isso significa que nós estamos em uma tendência de baixa. E se ele está acima de zero, isso significa que nós estamos em uma tendência de alta. Então você pode usar ele para seguir tendência. Você pode utilizar ele também para quando houver uma inversão, ou seja, ele está em baixa e vira para alta, isso seria um sinal de compra. Ou quando ele está em alta e vira para baixa, isso seria um sinal de venda. Você também pode usar esse indicador para ver pontos de sobrecompra e de sobrevenda. Quando o indicador chegar a um certo nível pré-estabelecido por você, por exemplo, digamos que você escolha aqui o 18. 18 não, porque não chegou, então vou colocar aqui 16. Então, quando chegar no 16, seria um ponto de sobrecompra para você e aí você venderia. Ou quando chegar aqui, digamos, no menos 32, seria um ponto de sobrevenda para você e aí você compraria. Agora vamos falar sobre o Bear Power. Como funciona esse indicador? Ele vai pegar a média e ele vai comparar com a mínima do último candle ou com as mínimas de um período dos últimos candles que nós escolhermos. A ideia desse indicador é ver a força do movimento de baixa. Ele é um oscilador e ele vai ser utilizado de forma parecida com o indicador que nós estávamos vendo antes, balança de poder. Quando ele cruza a linha zero, de baixo para cima, seria um sinal de compra, e quando ele cruza a linha zero, de cima para baixo, seria um sinal de venda. E você pode também olhar pontos de sobrevenda e pontos de sobrecompra. E se as colunas estiverem abaixo de zero, isso seria um sinal de uma tendência de baixa. E se estiverem acima de zero, isso seria o sinal de uma tendência de compra. E se você gosta de seguir a tendência, você compraria nesse caso aqui. E se você gosta de seguir a tendência, você venderia neste caso aqui. Agora vamos falar sobre o Bull Power. Ele é a mesma coisa que o Bear Power, só que ao invés de pegar uma média móvel e comparar com as mínimas, ele vai pegar uma média móvel e comparar com as máximas. A ideia é ver a força dos movimentos de alta. Você pode usar ele da mesma forma, ou seja, cruzando, seja de baixo para cima ou de cima para baixo. Aí você vai fazer uma compra ou uma venda, momentos de sobrecompra e momentos de sobrevenda, e para você também seguir a tendência do mercado. Agora vamos falar sobre o Changing Money Flow. Qual que é a ideia desse indicador? Esse indicador ele vai basicamente pegar máximas e mínimas menos o fechamento dividido por máximas e mínimas vezes o volume dividido pelo volume. Quanto maior for o deslocamento e o volume, maior vai ser a coluna. Se houver um deslocamento, por exemplo, de alta, mas com volume pequeno, a coluna vai ser menor. E nas colunas negativas, a mesma coisa. Se houver um candle de baixa com um volume baixo, por mais que o deslocamento seja alto, a coluna não vai ser tão grande. Se houver essa mesma coluna com um volume maior, um volume alto, a coluna de baixa vai ser maior. Como que a gente usa esse indicador? Tanto para seguir uma tendência, então eu posso olhar aqui quando ela estava negativa e entender que isso é um movimento de baixa, então eu vou querer vender. Eu posso olhar também para divergências, se está rompendo um fundo aqui, digamos, só que no indicador este fundo não está sendo rompido, eu posso entender que isso é uma fraqueza nesse movimento e eu posso entrar contra esse movimento. Então aqui no caso eu iria entrar, por exemplo, comprando, ou vamos ver,
talvez aqui eu iria entrar vendendo e por aí vai. É uma ideia parecida com a ideia do OBV, só que no caso nós usamos colunas, nós usamos um histograma e não uma linha. Também pode ser usado como um indicador de reversão, então quando ele cruza do negativo para o positivo seria um sinal de compra e quando ele cruza do positivo para o negativo seria um sinal de venda. Agora vamos falar sobre o DI+, e o DI-. Então vocês podem ver aqui que nós temos o parâmetro que é uma média, vamos mudar esta média para vocês verem como fica. Então percebam aqui que ele vai cruzar bem menos e se eu utilizar um tempo gráfico menor ele vai cruzar bem mais. Então vamos deixar 14 como é o padrão. Qual que é a ideia aqui, pessoal? É basicamente uma média móvel. Quando o preço começa a ficar acima dessa média móvel, nós vamos ver aqui que ele fica laranja. O laranja ele vai para cima e quando o preço começa a ficar abaixo dessa média móvel, o preço começa a ficar verde, como nós vemos aqui. Até colocar uma média móvel, vocês vão ver que é basicamente isso que acontece no indicador, sem grandes segredos, tá certo? E o verde aqui é quando nós estamos em um movimento de baixa e o laranja é quando nós estamos em um movimento de alta. A ideia aqui é você seguir a tendência, seguir o movimento. Então você vai vender quando o verde está em cima e comprar quando o laranja está em cima. Agora vamos para o DI+, DI- ADX, que essa é a melhor forma de você usar o indicador, porque daí você vai ver tanto a tendência do mercado quanto o momento com ADX. Por exemplo, o mercado está em uma tendência de alta, só que ela está forte ou ela está fraca. Pelo ADX a gente vê que ela está mais ou menos aqui, em alguns momentos um pouco mais forte, mas não está nem forte nem fraca, e aqui essa tendência já começa a ficar fraca. Ou seja, quando o ADX começa a perder momentum, mesmo a tendência estando ainda em alta, seria um bom momento para nós sairmos, vendermos essa nossa posição. Agora aqui nós temos o movimento de baixa, como vocês podem ver, já que o verde está em cima do laranja, só que o momentum está aumentando. Nós temos um momentum alto também no ADX. Isso indicaria aqui uma venda, indicaria que nós deveríamos seguir essa tendência. E aí, quando o ADX começa a perder força, indicaria que nós deveríamos sair dessa operação. Então, se nós tivéssemos vendido aqui, por exemplo, ou em algum lugar por aqui, aqui assim deveria ser um ponto de compra para nós sairmos dessa operação. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.